E a pauta que tem dominado o debate político no Brasil é o da reivindicação do fim da escala de trabalho 6x1, antiga reivindicação da classe trabalhadora que atualmente dominou a internet brasileira e que avançou enquanto pauta no Congresso Nacional. Mas pelo menos uma vitória nós já alcançamos. Eu digo para vocês, uma grande vitória nós já alcançamos, e ela não é pequena. Afinal de contas, qual foi a última vez que nós vimos trabalhadores e trabalhadoras, independente de preferência política, independente de coloração partidária, estarem tão unidos com uma mesma pauta? Qual foi a última vez que nós vimos trabalhadores concordando tanto com um mesmo tema? Vejam, gente, eu tenho acompanhado esse debate. É impressionante o número de pessoas, tanto de direita quanto de esquerda, que tem se identificado com a pauta do fim dessa escala 6x1. Talvez seja necessário irmos aos livros de história para encontrarmos situações similares a essa. Então vejam a potência que é nós tratarmos de pautas que atinjam o conjunto dos trabalhadores, claro que daquilo que é possível, né? E essa é a beleza de se tratar do mundo do trabalho, pois todos nós somos trabalhadores, pessoal. E esse foi, inclusive, o tom do discurso da deputada Erika Hilton, que foi quem protocolou esse projeto e que já conseguiu aí, até o momento, quando estou gravando esse vídeo, mais de 200 assinaturas. Eram necessárias 170, já conseguiu mais de 200. E o discurso dela me pareceu até um desabafo, quando ela reuniu a imprensa para declarar que o projeto ia avançar, né? Ela falou muito disso, da potência que a esquerda tem para organizar a classe trabalhadora, como ainda está organizada nesse país, como tem força ainda. Claro que me parece que um discurso assim um pouco de um desabafo a partir de tantos anos de atuações defensivas, né? A Erika, inclusive, que é uma mulher trans. E aí eu quero deixar bem explicado aqui que eu não estou entre esses que acham que as lutas por reconhecimento de identidade servem só para dividir o campo da esquerda ou algo do tipo. Não, eu acho inclusive que essas lutas elas têm um grande potencial de justamente conformar junto com um conjunto de lutas que nós temos, já que são lutas históricas, uma luta maior de todos nós, que é a luta pela classe trabalhadora. Que, vejam, todos nós sabemos, ou consciente ou inconscientemente, que toda a riqueza desse planeta vem do nosso trabalho, vem do trabalho de todos nós. Que nós possamos atuar juntos, né, por um mundo que possa nos libertar, por uma situação que possa sim nos libertar. E isso sim, gente, é possível. Eles sim podem sim nos reprimir de maneira fragmentada. Eles sim podem jogar um conjunto de migalhas de benefícios e fazer com que todos os nossos grupos aqui divididos se acotovelem e briguem por essas poucas migalhas. Mas vejam, gente, como diz o filme O Bravo Guerreiro, de Gustavo Dal, tudo o que produzimos é feito pelos trabalhadores, inclusive as armas que são feitas para nos reprimir. Isso é cinema novo, hein? Pela primeira vez se conseguiu expor de maneira adequada quem são essas pessoas dessa atual direita que se reivindica enquanto conservadora. Esse pessoal desse grupo político, desse mesmo rapaz que se explodiu lá em Brasília agora, é a turma desse moço aí, né? Eles que têm dominado o debate político nos últimos anos, eles que têm monopolizado as pautas, justamente porque, como temos um jogo político institucional, onde temos uma direita já tradicional caduca, que não dá conta das reivindicações que são feitas na via institucional, e temos, de outro lado, uma centro-esquerda genérica, que tem seus traços desenvolvimentistas e que acha que vai solucionar os problemas apenas desenvolvendo a economia do Estado, mas isso não basta, porque as relações de trabalho continuam as mesmas, e aí vem a importância da luta pelo fim dessa escala, porque aí sim nós conseguimos ir para além desse jogo institucional, né? Pois bem,
essa mesma direita agora foi desnudada. Os grandes líderes, os líderes orgânicos deles, estão sendo cobrados a falar e têm falado o mínimo possível. E quando fala é sem dar explicação nenhuma. Eles, pela primeira vez, estão desbaratinados, porque conseguimos tocar num ponto onde não costumava se tocar. Por que não se costumava se tocar? Pergunta-se a respeito disso. E aí, vejam, eles têm que falar que não, a questão é que vai diminuir a produtividade, a questão é que assim vai se perder empregos. Claro, eles fazem sempre esse pânico moral ao qual já foram treinados a fazer. Mas vejam, primeiro que a questão não é produtividade. Se fosse produtividade, nós poderíamos resolver com técnica, mas vejam, a técnica, ao longo dos séculos, quando se fala de mundo do trabalho, ela tem servido para aprofundizar o desemprego. As máquinas vieram para o campo. O que aconteceu? Aumento de produção e diminuição de empregos. Não precisavam mais. Agora o trator é que faz. Nas fábricas, na cidade, mesma coisa. Agora são os robôs que fazem o trabalho de montar carros. Hoje em dia, pessoal, os robôs algoritmos hoje em dia fazem boa parte do trabalho digital. Bom, aqui nós estamos num projeto aqui que é de cinema, gente. Nós tivemos uma grande greve em Hollywood, que foi a maior das últimas décadas, justamente porque os robôs estão escrevendo roteiros. A tecnologia digital está atuando, a tecnologia digital faz os figurantes. Desemprego, desemprego, desemprego. Inclusive, uma parte dessa extrema-direita bolsonarista já vem se aproximando do projeto, com dor no coração. Por quê? Porque vê que os seus próprios eleitores começam a bater cabeça, entendeu? Mas peraí, então vocês estão trabalhando só para o patrão e para mim não. Eu cheguei a ver um debate, eu não vou falar o nome dos deputados, porque ainda não são famosos e eu não quero dar palco. Mas um debate entre dois deputados, onde um defendeu essa escala, o fim da escala, 6x1, né? E um colega seu pediu a palavra e o interpelou. Não, mas meu caro, isso aí não vai adiantar, porque vejam, porque os patrões e os empregados eles podem combinar um horário, imagina, combinar, gente. E deixa claro que ninguém tá falando da venda da esquina, tá? São grandes empresas. Combinar o quê? Claro, isso não existe. Então, e dizendo que não, esse é projeto do PT, do pessoal, pula fora dessa. E o sujeito que já tinha, claro, essas coisas não são essas coisas não são pensadas antes. Ele falou aí, contra-argumentou, não, peraí, eu fui trabalhador a vida inteira, o trabalhador não consegue nem ficar em casa e tudo. Assim como os grandes, eu vi defesa do Nicolas Ferreira, do Cogos, né, cada um no seu campo, mas todos fazendo um trabalho de intelectualidade orgânica, digamos assim, né. Todos eles começam atacando quem fez o projeto. Não, mas isso é coisa do PT, do pessoal, então não serve, porque simplesmente porque vem deles, eles querem acabar com o Brasil. Então começa aí, e o próprio Bolsonaro foi nessa linha quando ele falou sobre, né? E eles não entram no tema específico, eles tentam minar quem está trazendo a pauta e não respondem questões centrais. Eu até acho, gente, que essa questão de fim da escala 6x1, vou ser bem sincero com vocês, ainda está longe de uma situação ideal, mas longe léguas. Inclusive eu vi a entrevista do sujeito que é o idealizador, né, que é um vereador eleito, que é do movimento VAT, né, Vida Além do Trabalho e tudo. Ele defende a escala 4x3, mas ele falou em entrevistas, ele falou em entrevistas que na verdade, ele está levando para negociação esse 4x3, porque na verdade ele sabe que no fim das contas vai mudar para 5x2, então ele está jogando lá em cima para conseguir um pouco menos, né? Ele falou isso. E aí, gente, eu quero dizer assim, ó, no final das contas, acaba sendo um movimento para garantir o sábado para o trabalhador. Não é muito além disso, mas que já é bastante coisa. Gente, vamos lá, que eu falei antes da questão da mecanização, né? Se nós fôssemos os donos da terra, os donos do trabalho, os donos da sociedade, porque nós somos 99,9% das pessoas, nós é que poderíamos escolher onde produzir, como produzir, por que produzir. Fosse assim, as máquinas trabalhariam para nós. Mas não, hoje elas nos tiram emprego, nós temos medo do avanço tecnológico. Olha que situação. Então nós poderíamos trabalhar menos do que isso, menos do que a proposta original lá do sujeito do Vida Além do Trabalho. Mas nós não estamos nessa. Porém, estamos numa luta que ainda assim é para garantir direitos e melhorias para o trabalhador. E assim, gente, já deixo vocês avisados, nessa sexta-feira vai ter manifestações em muitas cidades do Brasil para que realmente a gente consiga vencer essa. Porque tem um outro ponto importante, gente.
esses deputados que estão lá e que não estão ligados com a vida do trabalhador, na verdade, vem o trabalhador como se fosse uma espécie de um eleitor, né? Então, quer dizer, ele é um mero produto numa relação comercial. Essa é a verdade, né? Como é que essa pauta vai avançar tanto, gente? É pela mobilização. A mobilização fez isso que a gente está vendo agora aqui. Não é fruto de uma consciência, não é fruto de pessoas que botaram a mão e pensaram, olha, coitados dos trabalhadores. Não, gente, é a reivindicação. Então agora é hora de ir pra rua. Nessa sexta-feira, muitas cidades do Brasil vão ter manifestações, aqui em Porto Alegre, inclusive, aqui no dia 15. Vai ter que ir em Porto Alegre às 3 horas, na usina do gasômetro. Eu vou estar lá, tô até com o pé machucado, mas estarei lá. Porque a gente tem que ir pra ofensiva. Nós precisamos de novas questões, novas relações, precisamos finalmente fazer avançar uma pauta. É claro que a gente sabe que tem uma série de fragilidades na questão organizativa dos partidos, mas isso é uma conversa para uma outra hora. Mas como diziam os socialistas latino-americanos lá dos anos 60 e 70, venceremos.